de imitar o mesmo estilo, o mesmo tipo de fé que Abraão desenvolveu. E eu gostaria, irmão, de trazer uma palavra sobre, falar um pouquinho sobre a vida desse homem, para os irmãos dessa noite, para os jovens, Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. A vida do ser humano, da humanidade, do homem, da mulher, do jovem, nunca foi fácil. Irmão, sempre nós encontramos dificuldade, não é verdade? Sempre nós enfrentamos problemas nas nossas vidas. Mas sabe uma coisa, querido? Quando nós aprendemos a descansar no nosso Deus, quando nós aprendemos a confiar no nosso Deus, as coisas, irmãos, elas se tornam mais fáceis. As coisas, elas ficam mais suaves. Nós aprendemos a lidar com as dificuldades, com os problemas da vida de uma forma diferente. Nós aprendemos a descansar no Senhor nosso Deus. E é por isso que aqui Deus usa a boca do profeta e fala: olha para Abraão, o vosso pai, porque ele sendo um só, ele também eu multipliquei. E sabe de uma coisa, meu amado irmão, minha querida irmã? Você sabia que você é filho de Abraão? Sabia que você é descendente de Abraão? Não pela carne, não pela carne, mas pelo Espírito. Lá quando o profeta, ou seja, quando João, o Evangelho de João, capítulo 1, ele fala assim: olha, que no princípio, Jesus era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a vida resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testificar da luz, não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos que o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então você nasceu da vontade de Deus. Nosso espírito renasceu em Deus, Não, o nosso nascimento, você é nova criatura, foi o teu espírito que renasceu. Mas então, queridos, você é descendente de Abraão e herdeiro conforme as promessas. Paulo fala disso ali no livro de Gálatas, Somos descendentes de Abraão. Sabe quando Jesus, quando o profeta João, ele pregava ali no deserto da Judéia, ele pregava sobre o reino, ele pregava sobre o arrependimento, e ele falava, irmãos, assim: olha, raça de víboras, os irmãos conhecem muito bem esse texto que eu estou falando, está no Evangelho, não vem na memória agora, o endereço exato, mas ele falava assim: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque em verdade eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia. E agora também está posto o machado à raiz das árvores. Toda aquela árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada fora. Na sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo do celeiro, e a palha queimará com inextinguível. Mas o profeta,
irmãos, ele falava para os judeus, para aquelas pessoas, né, que se orgulhavam por ser descendente de Abraão na carne. Ele falou assim: olha, vocês não presumam de vós mesmos, viu? Dizendo, nós somos filhos de Abraão, porque em verdade eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia. Então, irmão, você é descendente de Abraão, herdeiro conforme as promessas. Quais promessas? As promessas que Deus fez a Abraão. O centurião, irmãos, quem não conhece aqui aquela passagem lá do centurião de Cafarnaum? Aquele homem que estava com o seu servo lá passando, seu servo lá endemoniado, né? Ele chega para Jesus e fala: Senhor, o meu servo está atormentado. Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu vou lá e vou dar saúde para ele. O centurião romano, um homem romano, né? Ele era chefe de 100 soldados. O nome centurião já fala, né? Jesus falou: eu vou lá e vou dar saúde para ele. O centurião fala assim: não, Senhor, não sou digno de receber o Senhor lá debaixo do meu telhado. Fala só uma palavra e o meu criado vai ficar curado, o meu criado vai ficar santo. Irmãos, e Jesus, ele se maravilha, Jesus admira a fé daquele homem. Aquele centurião era um homem romano, ele não fazia parte da comunidade de Israel. E Jesus olha para ele e fala: olha, nem em Israel eu vi tanta fé. Mas em verdade eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, os irmãos viram como que não é importante ser filhos de Abraão na carne, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas muitos virão do Oriente, do Ocidente, da Estima-Gebe, de Mogi-Guaçu, de Mojimirim, de São Paulo, e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E você, meu que está incluso nisso. Você está incluso nisso, nós estamos inclusos nisso. Isso não é maravilhoso, irmãos? Quando nós olhamos, querido, para o chamado desse homem, para o chamado de Abraão, como que nós devemos imitar, né? Ser imitador desses homens, desses heróis da fé. Quando Deus chama Abraão, irmãos, ali em Gênesis 12, eu acredito aqui que todos os irmãos conhecem muito bem a história, né? O chamado de Abraão. Abraão, ele mora numa cidade importante, morava, né? O nome até então era Abrão, né? Porque depois que Deus muda o nome dele. Abrão morava numa cidade importante, numa cidade da Mesopotâmia, chamada Ur dos Caldeus. Um lugar, irmãos, de um povo idólatra, um povo pagão. Segundo algum historiador, né, o pai de Abraão Terá, ele tinha uma fábrica de ídolos. Os irmãos aqui já leram sobre isso. E era um lugar terrível, porém era um lugar financeiramente próspero, né? Era um lugar próspero. E Deus, ali no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, Abraão, ele não era um qualquer para abandonar tudo, para abandonar a casa do seu pai, né?
para abandonar ali a cultura que ele vivia, os costumes que ele vivia. O plano divino na vida de Abraão, irmãos, era fazer dele uma nação forte, inabalável, um povo forte. Só que, para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele, não era possível ele ser lapidado por Deus enquanto ele estivesse vivendo ali sobre as influências daquela nação pecaminosa, pagã. Ele precisava abandonar, sair da casa do seu pai. E naquela época, deixar a casa do pai significava, irmãos, abrir mão da herança patrimonial. Significava renunciar ao clã. Certamente Abraão seria o substituto do seu pai no estabelecimento das gerações futuras. Mas Deus fala para ele: olha, Abraão, você precisa sair desse lugar. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação. E eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou abençoar os que te abençoar e amaldiçoar os que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, irmãos, prevendo a salvação de toda a humanidade. Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, como diz lá em Gálatas, né? O Senhor Jesus, irmãos, ele fala assim: olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga. Aleluia, Deus. Mas seguir para onde? Seguir para onde? Não importa, querido. O que importa é confiarmos na liderança dele. O que importa, irmãos, é confiar que se ele estiver na frente, o nosso destino será um destino de paz, será um destino de bênção. Quando a gente olha para o povo ali saindo do Egito, o povo de Deus saindo do Egito em direção ao Mar Vermelho, algumas pessoas murmuravam e falavam: olha, esse camarada, esse Moisés, eu acho que esse camarada está doido. Eu acho que o sol escaldante do deserto, eu acho que destruiu os neurônios dele. Ele está nos levando ele está nos levando em direção ao Mar Vermelho. Só que Deus não falou para Moisés que ia abrir o Mar Vermelho. Falou: vai por aqui, né? Irmãos, se Deus está nos dando a direção, não precisamos questionar. Precisamos confiar na direção dele, na liderança dele. Às vezes nós sofremos de graça. Às vezes sofremos porque nós não aprendemos a confiar no nosso Deus. Abraão, ele saiu andando com seu sobrinho, com a sua família. A única coisa latente que existia na cabeça de Abraão era a promessa de um Deus, até então, né? Um Deus desconhecido. Mas Abraão sabia, ele sabia no seu coração que aquele que tinha prometido a ele era fiel para cumprir. Glória a Deus. Era fiel para cumprir. Amém. E eu acredito, irmãos,
que Deus, nessa noite, Ele tem uma direção para a sua vida. Amém, Jesus. Ele tem uma bênção para a sua vida. Aleluia, Deus. Não importa o vale que você esteja atravessando. Não importa as tempestades que você está enfrentando. Confia na liderança dele. Confie na liderança do Senhor. Você só precisa confiar, querido. Nós só precisamos confiar. É como o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele me guia pelas fontes das águas vivas, das águas da vida, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Aleluia. Porque Ele está comigo, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia, Deus. Às vezes, irmãos, nós olhamos muito para as adversidades da vida. E sabe, quando nós começamos a olhar para as adversidades da vida, nós tiramos o foco do nosso Salvador. Como Pedro, lá no barco, aquela tempestade horrível, de repente Jesus encaminhando pelas águas. Eles pensam que é um fantasma, eles começam a gritar. Mas de repente Jesus fala: sou eu, vocês não precisam ter medo, não sou eu. E olha, irmão, a ousadia de Pedro, né? Olha a ousadia de Pedro: Senhor, se é Tu mesmo, então ordena que eu vá até contigo por sobre as águas. Então vem, Pedro, pode vir. Pedro desce do barco e começa a andar pelas águas, sobre as águas. Mas na caminhada sobre as águas, ele começa, irmãos, a olhar para o vento, para a tempestade, e ele tira o foco de Jesus e começa a afundar. Senhor, socorre, eu estou afundando. Jesus pega ele pelas mãos. Por que você duvidou? Por que você duvidou? Você estava indo bem, você estava caminhando bem, né? Mas você duvidou que eu me sofri. Irmãos, é desse jeitinho que acontece com a gente, meu querido. Desse jeito que acontece com a gente. Mas o conselho do Espírito de Deus, do Espírito Santo nessa noite, para a minha vida e para a sua vida, é esse: olha para Abraão, olha para os heróis da fé, que mesmo em momentos de adversidade, momentos terríveis da vida deles, eles não perderam a fé. Não perderam a fé. Irmãos, é isso que importa. É isso que importa. Você tem promessa de Deus na sua vida. Olha o que diz aqui em Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Eu vou ler de novo o 13, do 3, né? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 3, fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo,
para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. O 3 e o 7 fala assim, ó, sabeis, pois, que os que são da fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são, versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. Irmãos, nós temos promessas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. O que nós precisamos fazer? Deixar, irmãos, que essas palavras desçam ao nosso coração, no nosso espírito. Sabe por quê, queridos? Só a informação não traz resultado, irmãos. Só a informação não traz resultado. Tem a informação. Mas quando nós deixamos que essa palavra, sabe, não fique apenas na nossa mente, mas desça ao nosso coração, no nosso espírito, irmãos, ela começa a mudar a nossa vida. Ela começa a trazer, irmãos, aquilo que nós almejamos, que nós desejamos. Precisa estar no nosso espírito. Jesus fala assim: olha, se vocês disserem a esse monte, levanta-te daqui e lança no mar, e não duvidar no coração. E não duvidar no coração. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é assim que diz a Escritura aos Hebreus? Sem fé é impossível agradar. E como, irmãos, como adquirir essa fé a cada dia? Aumentar esse nível de fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira, ela entra pelos nossos ouvidos, né? E desce ao nosso coração. O que está entrando nos nossos ouvidos, irmãos? O que nós estamos deixando entrar no nosso ouvido? A gente vem na igreja no domingo, e às vezes no máximo um dia na semana, né? Aí Deus usa o nome de Deus na palavra. E o que acontece? De repente, depois, durante toda a semana, a gente fica, né, pega lá o celular, fica nas redes sociais, ouvindo um monte de coisa. E essas coisas vão neutralizando aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o semeador semeou como semente. Jesus fala assim: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira da cidade, os pássaros vieram comer. Outra parte caiu no meio dos espinhos ali, elas ficaram sufocadas, morreram. Outra parte caiu no meio das pedras, não encontrou terra profunda, mas uma parte caiu em boa terra. Então, meu querido irmão, precisamos blindar os nossos corações. Precisamos blindar os nossos corações. Precisamos deixar mais que a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus entrem no nosso coração e cuidarmos dessa terra. E que o teu coração é um jardim, é como uma terra, é como um jardim que precisa ser cuidado, que precisa ser regado. E às vezes, irmãos, nós não fazemos isso, né? Às vezes nós não fazemos isso. Mas o conselho do Espírito de Deus para os nossos corações nessa noite é esse: olhe para Abraão, no sentido de imitar o mesmo estilo de fé que ele desenvolveu,
O salmista fala assim: Senhor, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fica com essa palavra nessa noite para a tua vida. E eu creio que Deus vai abençoar os seus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É assim que diz a Salmos. Se coloquem de pé, queridos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai,